Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas de processo do trabalho ligados ao concurso do TRT. Já sabemos aí que o edital está próximo de ser lançado e hoje nós vamos conversar sobre a audiência trabalhista, audiência inicial, audiência de instrução, presença em audiência trabalhista. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Se você não estiver inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Para quê, pessoal? Para que você sempre receba esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo. Se você já gostou desse assunto, dá um like nesse vídeo, vai ajudar muito o nosso canal. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo. A partir do momento que você compartilha esse vídeo, além de você estar ajudando o nosso canal, compartilhando esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho, você também estará ajudando seu amigo, a sua amiga que tem interesse e essa necessidade de conhecer esse tema de processo do trabalho ligado à audiência trabalhista. Olha só, pessoal, esse tema, audiência, é provavelmente um dos temas mais importantes do processo do trabalho. Primeiro, pessoal, porque é um procedimento básico e artigos básicos e comandos básicos que toda advogada, todo advogado precisa conhecer. E não por outro motivo, pode ser muito bem perguntada numa prova de concurso público, porque esse tipo de questão ligada à audiência trabalhista, ligada a comparecimento, à ausência, suas características e suas consequências, pode encerrar um processo e pode gerar consequências graves. Então, logicamente, o servidor público que vai fazer prova para o TRT, ele precisa conhecer esse conteúdo, porque é ele que vai atuar ali. Muitas vezes é esse analista que vai ser o secretário do juiz na hora de uma audiência trabalhista. Às vezes será esse funcionário, esse analista que vai estar atuando ali, fazendo alguma certidão, certificando dentro do processo e passando algumas informações ali na vara do trabalho e até para os próprios serventuários. Ele precisa conhecer esse básico. A partir daí, pessoal, você sabendo da importância do conhecimento das características e consequências de uma audiência, você já vai saber o seguinte: a audiência trabalhista, quando você quer estudar o início dessa parte de audiência trabalhista, você já vai lá para o artigo 843 da CLT. Ele já nos informa ali no artigo 843, pessoal, o seguinte, que é obrigatória a presença do reclamante e a presença do reclamado. Para aqueles que atuam na justiça civil comum, não estou falando de juizado especial, estou falando vara civil. É muito comum, às vezes, as empresas ou as pessoas físicas não comparecerem nas audiências. Podem comparecer, como podem também não comparecer, dependendo do rito processual escolhido ali. Por quê? A partir da procuração, o advogado ele tem poderes para representar. E isso na parte civil. Na parte trabalhista é outra conversa. É obrigatório na Justiça do Trabalho o comparecimento das partes. É esse o primeiro ponto que você precisa entender. Para a parte não comparecer, ela tem que ter demonstrado alguma coisa, uma doença muito absurda. Inclusive, o próprio artigo 843, ele dá uma opção ali de não comparecimento do reclamante, mas comprovadamente com atestado médico, com doença.
esses casos são exceções. Quando você comprova que você teve uma doença ou que você teve uma situação muito importante, você sofreu um acidente ou coisa do tipo, aí, logicamente, seu advogado vai fazer uma petição e juntar ali, e comprovar, e provavelmente o juiz vai deferir ou não uma nova audiência. Por que eu estou dizendo isso? Para corroborar a ideia da obrigatoriedade da presença e para falar assim para você, ó, se você é daquela pessoa desavisada, eu não compareci por um motivo irrisório, esquece isso, cara. Na justiça, para você comprovar a ausência, é coisa realmente séria. Séria para todos, não necessariamente para você. Só porque você tinha um compromisso, outro compromisso não serve, não é assim que funciona. Sabendo da obrigatoriedade da presença das partes em audiência, aqui você precisa saber o seguinte: no parágrafo, se não me engano, primeiro aqui do artigo 843, ele já nos fala que os reclamados, primeiro o autor, ele não poderá se fazer representar por preposto, salvo, como eu até mencionei aqui, quando ele é filiado ao sindicato e estiver doente, comparecer através de outra pessoa também filiada ao sindicato, mas comprovando a necessidade de doença. Isso para o autor reclamante. Para o reclamado, o que é o mais comum e quase sempre acontece isso, não vai o dono da empresa, vai o que nós chamamos de preposto. Eles começam dizendo que a empresa, o dono da empresa pode nomear um preposto gerente, pode ser outra espécie de funcionário, pode ser qualquer funcionário, com base nessa informação de ser preposto, ele irá representar. E isso é o que acontece 97, 98, 99% das vezes. Vai o preposto. É lógico que vai depender do tamanho da empresa, exceto no caso de empregado doméstico. Além disso, já sabendo da presença do preposto, uma, digamos, novidade que veio com a reforma trabalhista foi o seguinte: antigamente só poderia ser preposto funcionário da empresa, porque ele tem que conhecer dos fatos. Então, já que a legislação informava que ele tinha que conhecer dos fatos, era naquele raciocínio, antes da reforma, necessário que o preposto fosse um funcionário da empresa. Tinha até uma súmula 377 do TST. Agora, atualmente, desde a reforma trabalhista de 2017, Lei 13.467, para ser preposto, não precisa mais ser funcionário da empresa. Só precisa conhecer dos fatos. Isso é muito importante. O preposto, ele precisa conhecer dos fatos. Por quê, pessoal? Porque o juiz, ele vai perguntar o que acontecia ali no dia a dia, no contrato de trabalho daquela reclamante, daquele reclamante. Muitas vezes eu, como advogado do reclamante, vou fazer perguntas para ele e ele precisa saber essas respostas. Se ele não conhecer dos fatos, vai ser provavelmente uma confissão. Por isso que eu falo muitas vezes para o meu preposto o seguinte: olha só, você como preposto, você pode falar o que você quiser. Então não me venha falar não sei. Fala qualquer outra coisa, menos não sei. Por quê? Porque na legislação ele é bem específico. O preposto precisa conhecer dos fatos. Sabendo que preposto precisa conhecer dos fatos e que atualmente pode ser funcionário ou qualquer outra pessoa que não seja funcionário,
você já precisa ir para o artigo 844, que nos fala o seguinte: a partir do momento que sabemos da obrigatoriedade da presença do reclamante e da presença do reclamado, sua ausência trará consequências. Quando o reclamante falta na audiência inicial, o processo ele será arquivado. Se o reclamante faltar na audiência inicial, ou como alguns chamam, audiência inaugural. O que é audiência inicial ou inaugural? É basicamente assim: oi, bom dia, tem proposta de acordo? Ah, não tem proposta de acordo, não. Próxima audiência, 20 de março de 2025. O raciocínio mais ou menos é esse. É o que eles chamam de audiência dividida, audiência partida, que vai ser na primeira audiência só inicial, para saber se tem possibilidade de acordo, e ele vai marcar a audiência de instrução e julgamento para ouvir todo mundo mais para frente, seja daqui a 2 semanas, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, às vezes até mais tempo. Sabendo disso, se o reclamante falta na audiência inicial, será arquivado o processo, encerra o processo aí. Ausente o reclamante da inicial, arquiva o processo, fecha a conta e passa a régua. É assim que é. Quando o reclamado, quando o réu, quando a empresa, através de seu preposto, falta a audiência inicial, não é arquivamento, logicamente. Quando o reclamado falta na audiência inicial, ocorrerá o que nós chamamos de revelia. O réu será declarado revel. O reclamado ou a reclamada serão declarados revéis. Então você já sabe que na audiência inicial, reclamante faltou, arquivamento. Réu faltou, reclamado faltou, revelia. Aí existe uma consequência importante aqui. Quando o reclamante falta e há o arquivamento do processo, tem algumas nuances aqui. Como eu disse para vocês, ele pode trazer um atestado e justificar de forma coerente e plausível o motivo da sua ausência. Se ele juntar até o prazo de 15 dias um atestado ou uma justificativa, o juiz não vai condenar em custas. Agora, se ele simplesmente faltou, largou e desapareceu e não quis mais saber do processo, será arquivada a reclamatória trabalhista e provavelmente o juiz condenará o reclamante em custas do processo. Já que eu estou aqui, pessoal, vou aproveitar essa deixa. Estou falando de ausência em audiência inicial. Agora, por que eu estou dizendo isso? Isso gera muitas dúvidas, às vezes até em advogados, e esses detalhes eles precisam ser explicados. Vamos imaginar aqui que teve a audiência inicial, todo mundo compareceu e foi marcada a IJ, a audiência de instrução e julgamento, lá para março do próximo ano. Todos intimados, seja por diário oficial, ou seja na própria audiência inicial. Quando chegou na audiência, realizado o pregão, se faltar autor reclamante, ou se faltar o réu reclamado na audiência de instrução e julgamento, não há mais que se falar em arquivamento ou revelia. A ausência das partes reclamante e reclamada na audiência de instrução e julgamento ocorrerá a confissão. É diferente.
ocorrerá a confissão. E já digo aqui, confissão ficta. Para quem não sabe, a confissão ela tem duas espécies de confissão: confissão real e confissão ficta. Nesse caso, simplesmente confissão. Mas se você quiser estudar mais um pouco mais aprofundado, essa confissão da ausência das partes se chama confissão ficta. Passadas essas questões de ausência aqui, da audiência inaugural e da audiência de instrução e julgamento, nós precisamos entender o seguinte: já falei que quando o reclamante faltou e ele não se ele comprovar um motivo justificável, o juiz não condenará em custas. Agora, se ele não justificar, ele será condenado em custas. Só que o que acontece? Ele entra com a ação, não comparece, o juiz condena em custas. O que ele faz? Ele chega para o advogado e pede para entrar com outra ação de novo. Só que para ele entrar com essa outra ação, se ele foi condenado em custas, ele tem que pagar essas custas. Quando for distribuído o segundo processo em diante, o juiz que receber esse segundo processo, ele vai ter que verificar, porque, se não me engano, o próprio sistema já informa ali com base no CPF ou no nome dele, esse reclamante aqui tem custas pendentes com o tribunal aqui, ele só entra aqui se ele pagar. Então ele vai verificar se teve o pagamento dessas custas. Geralmente o advogado já junta logo essa GRU, essas custas, no momento da distribuição do segundo processo. Isso é importante, que você precisa saber disso. Às vezes você pensa que eu estou falando aqui de prática trabalhista e isso não vai surtir efeito para você. Quem disse que não? Você sabendo esses detalhes e você sabendo o raciocínio é a melhor forma de você entender a letra fria da lei. Porque às vezes você fica lendo, relendo, não sabe nem o que você está lendo. Não aconselho que você estude dessa forma. Você tem que ler e entender. E a melhor forma de entender é eu vir aqui e te explicar o dia a dia, ainda que gaste mais alguns minutos, para você entender todo esse raciocínio. Porque quando você entende o raciocínio, às vezes você não lembra o copia e cola da lei, mas você entende o sentido da lei, ou como já dizia Hans Kelsen, o espírito da lei. É esse o objetivo. E aí, pessoal, foi como eu já falei aqui, a partir do momento que o reclamante falta na audiência inicial, arquivamento. Quando o réu falta, revelia. Se for audiência de instrução e julgamento, confissão. Eu acredito aqui que nessa nossa conversa de hoje, eu já passei para você aqui vários pontos que podem cair nessa prova ligada à audiência. Reclamante, reclamado, preposto, comparecimento ou ausência de preposto, ou algo que eu acho também interessante comentar aqui também. Após a reforma trabalhista, a parte pode faltar, reclamada, existe a possibilidade dela faltar, mas se ela juntou a contestação de forma eletrônica, o juiz ele pode avaliar e não decretar a revelia. Só para você ficar um pouquinho atento aí com as nuances e as mudanças que vieram da reforma trabalhista, sempre sabendo que o juiz é o presidente do processo e ele que vai tomar as decisões. Ou seja, ele pode decretar a revelia, como de repente aqui, como foi juntada a contestação, pode entender que não teve a revelia. Aí é entendimento de cada magistrado. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês gostem aqui do nosso canal, gostem do nosso vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.